Boa tarde, pessoal. Primeiramente, obrigado a todo mundo que chegou no horário. Pelo menos mais ou menos no horário, né? A gente conseguiu abrir a sala, entrar e já começar, o que é um feito considerável. Eu acho que a gente está começando a ter o número de pessoas de ontem. Quero que a gente esperava de tarde, o pessoal que acordou um pouco mais tarde viesse. A gente vai ter agora a palestra com o Pedro Sete Câmara. Para mim, é a palestra que eu mais queria ver aqui. O Pedro tem um site, tem um blog que acho que muita gente aqui leu. E muita gente aqui foi muito influenciado pelos textos dele, mas ele não tem Facebook. O que significa que ele não entra nesse rol de celebridades libertárias que todo mundo vai para várias palestras, tem milhões de palestras no YouTube, etc. E eu sempre achei que o Pedro... Se eu soubesse que existia um mundo de celebridades, eu teria Facebook. Mas eu achava que o Pedro era um cara ultra recluso, assim, mas descobri que não tinha Facebook. Eu mandei e-mail, ele mandei... Aí eu discordo também, eu sou um cara recluso, assim. Sou mesmo. Mas eu atendo e-mail. Então, duas coisas que eu queria pedir. A primeira, aproveitem a palestra. A segunda, Pedro, faça mais palestras. Porque eu gosto muito dos seus textos, imagino que tem várias pessoas aqui que concordam com isso. Obrigado. Meu blog, além de tudo, eu dei uma fechada no blog porque estava num caos total e custa, aí eu coloquei no WordPress.com, aí custava $100 por ano para deixar lá e manter o domínio, e tinha os problemas de formatação, e aí eu senti uma preguiça enorme de cuidar disso e de pagar esse dinheiro, e além de tudo, a verdade é que eu queria reformular várias ideias em ensaios de maneira mais trabalhada, e a sensação de que aquilo estava publicado lá era um pouco pesado, até porque sempre tem aquela ideia de que alguém vai chegar para você, já aconteceu comigo, mas você falou tal coisa assim um dia, né? Outro dia fizeram um negócio comigo no Hangout, no Google e tal, e aí o cara perguntou, mas aquele livro você falou que era maravilhoso, eu tive que dizer, eu era um idiota, esse livro é ridículo. Quer dizer, quando você existe na internet há tanto tempo, tem esses problemas. Eu confesso que eu detesto que me cobrem coerência. Eu gosto de pensar que eu posso mudar de ideia. Isso não é um problema, né? Você vai ver, o cara mudou de ideia, é um fato da vida. Mas talvez algumas pessoas, ou muitas pessoas, não sei, não me conheçam. Talvez eu seja uma das pessoas mais, quer dizer, com certeza sou uma das pessoas mais velhas aqui do recinto, com portentosos 36 anos. Tem você, me barrou. Ontem eu fui mencionado pela Luciana, né, teve o episódio da PUC em 1997 e eu fui linchado e tal, etc. Eu saí da PUC depois disso. Me formei em letras na FRJ, em grego antigo, e isso não era oferecido na PUC, nem passou a ser. E hoje eu faço mestrado em literatura comparada na UERJ. Se alguém não tiver alguém da UERJ, estou lá terças e quintas. Aliás, quinta-feira eu passo 12 horas na UERJ, 9 da manhã até 9 da noite. E sou tradutor, ganho a vida traduzindo livros. Talvez alguém já tenha lido algum livro que eu traduzi, até porque eu já traduzi para o Instituto von Mises. Traduzi A Grande Depressão Americana do Murray Rothbard e tento convencer o Hélio Beltrão, o Fernando Quioca, há anos a me pagar para traduzir uma grande seleção, não pequena, do Bastiat completo, porque só tem pouquinho, e as pessoas vão ler Bastiat em inglês, que é uma língua que eu adoro, não tenho nada contra, mas Bastiat escreveu em francês, e eu sou tradutor de francês também, que é na verdade a língua estrangeira mais próxima do meu coração. E eu não posso deixar de dizer que se você cresceu nos anos 90, você tinha a idade que você aparentam ter nos anos 90, a ideia de que um dia haveria um evento como esse é totalmente impensável, é inacreditável. Não existia gente liberal, é quase um trocar samizdat, assim, escondido para não ser hostilizado pelas pessoas. Você falava coisas, as pessoas sequer entendiam. Eu não acredito que hoje ninguém fosse linchar uma pessoa que publicasse um jornalzinho na PUC que tivesse um artigo contra a Semana de Consciência Negra.
E se tentassem linchar, ia ter gente que ia reagir, ia ter briga coletiva, ia ser pelo menos uma carnificina dos dois lados. Né? Eu quero aproveitar ainda, então, antes de entrar efetivamente na palestra, para dizer que hoje de manhã, enquanto eu repassava a palestra, eu tive um insight e achei que poderia dar uma palestra muito mais simples. Então, se vocês me viram escrevendo ali, eu estava tentando reestruturar o que eu ia dizer. A ideia dessa palestra existe comigo há muito tempo, porque assim, tenho um grande interesse em entender por que as pessoas não gostam do mercado, não gostam do liberalismo. E um belo dia eu li Memórias do Subsolo, Dostoiévski, e na edição da Editora 34, está aqui no meu mochila, se eu quiser dar uma olhada, mas se encontra em qualquer lugar. Talvez seja a única tradução feita diretamente do russo para o português. Eu tive a impressão, quando li, que o Dostoiévski estava fazendo uma crítica a Adam Smith. Ele não estava. Né? Tem uma nota de rodapé dizendo que ele está criticando diretamente um autor chamado Chernyshevsky, que era um socialista utópico e que escreveu um livro chamado O que Fazer, o que deve ser feito. Eu não sei como é em russo, não sei russo, mas o livro, o título é traduzido assim. Mas as ideias que o Dostoiévski está criticando são ideias absolutamente típicas do meio liberal e ideias típicas daquela época de crença no progresso, na racionalidade humana, de que o homem busca a sua vantagem, de que buscar o seu interesse econômico é uma boa ideia. Dostoiévski, ou melhor, o narrador, né, Memórias do Subsolo, não sei até que ponto o próprio Dostoiévski pensava daquele jeito. E se a gente começar a falar da personalidade de Dostoiévski, na verdade um curso de 6 meses e não uma palestra de 25 minutos. Mas o narrador do Memórias diz lá nada disso. Essa ideia de que o homem busca o bem e que ele busca o seu interesse, isso é uma balela. Isso não acontece de maneira nenhuma. Quando eu li isso, eu me lembrei de uma discussão que eu tive com... Estou procurando aqui, eu separei citações de Dostoiévski. Lembrei de uma discussão que eu tive com um professor meu de filosofia, que por acaso era o filho do Olavo de Carvalho. Eu fiz um curso com ele, o Luiz Gonzaga, isso assim, lá em 1990 e qualquer coisa. E ele fala assim, não, aquela coisa de Aristóteles, todo homem busca felicidade. Eu falei, não acredito. E ele, sim, não. E só depois, quando eu li o Dostoiévski, eu percebi. O simples fato da gente estar discutindo isso prova que não. Porque o que o homem quer, que o Dostoiévski vai dizer, é prevalecer, mostrar que ele tem uma vontade independente. Ele diz aqui, eu vou ler alguns trechos do capítulo em que ele descreve isso mais detalhadamente, que é o capítulo 7 da primeira parte, Memórias do Subsolo. Esse livro é dividido em 2 partes. Né? A primeira parte é só filosófica, o narrador fica filosofando sobre o que o ser humano quer e tal. E a segunda parte é narrativa, ele conta as coisas que sucederam com ele, para provar, né, o que ele está dizendo. É um livro bem curto e bastante denso. É impressionante. Toda vez que eu li o livro algumas vezes ao longo dos anos e sempre muitas coisas que eu não tinha percebido da primeira vez. Antes aqui. Ó, dizei-me, quem foi o primeiro a declarar, a proclamar que o homem comete ignomínias unicamente por desconhecer os seus reais interesses, e que bastaria instruí-lo, abrir-lhe os olhos para os seus reais e verdadeiros interesses, para que ele imediatamente deixasse de cometer essas ignomínias e se tornasse, no mesmo instante, bondoso e nobre? Porque, sendo instruído e compreendendo suas reais vantagens, veria no bem o seu próprio interesse, e sabe-se que ninguém é capaz de agir conscientemente contra ele, e por conseguinte, por assim dizer, por necessidade, ele passaria a praticar o bem? Se você pensar nos termos do Adam Smith, quando ele fala no trecho famoso da Mão Invisível, né, que o açougueiro, o cervejeiro, o padeiro buscam o seu interesse, Dostoiévski está aqui dizendo, não, eles podem também não buscar de jeito nenhum.
Dostoiévski, então, continua. Vai ser a última citação longa de Dostoiévski que eu vou fazer. As vossas vantagens, das pessoas racionais, né, defensores do interesse, são... Então, as vossas vantagens são o bem-estar, a riqueza, a liberdade, a tranquilidade, etc. De modo que o homem que se declarasse, por exemplo, consciente e claramente contra todo esse cadastro, ele tinha falado um cadastro das vantagens humanas, contra todo esse cadastro seria, na vossa opinião, e naturalmente na minha também, um obscurantista, um demente completo, não é verdade? Mas eis o que é surpreendente. Por que sucede que todos esses estatísticos, mestres de sabedoria e amantes da humanidade, ao computar as vantagens humanas, deixam de mencionar uma delas? Nem sequer a incluem no cômputo, na forma em que deve ser tomada, mas é disso que depende todo o cálculo. Não seria grande desgraça tomar essa vantagem também e incluí-la na lista. Mas a ruína está justamente em que essa vantagem complicada não cabe em nenhuma classificação e não se enquadra em nenhuma lista. E logo depois ele diz: e se porventura acontecer que a vantagem humana alguma vez não apenas pode, mas deve até consistir justamente em que, em certos casos, desejamos para nós mesmos o prejuízo e não a vantagem. Finalmente, ele diz aqui... Peraí, vou deixar... Tem um outro microfone aqui. Finalmente, então, ele explica o que é. Diz aqui: uma vontade que seja nossa, livre, um capricho nosso, ainda que dos mais absurdos, nossa própria imaginação, mesmo quando excitada até a loucura. Então ele diz, blá blá blá, o homem precisa unicamente de uma vontade independente. Custe o que custar essa independência e leve aonde levar. O subsolo, de que o Dostoiévski fala, é justamente, está contido nessa frase. É você querer ter uma vontade independente e absorver todo o custo de ter essa vontade independente. Eu acho muito interessante porque isso parece, na verdade, ser perfeitamente compatível com o ideário liberal. Você quer ser independente, você entra aqui no IBMEC, onde eu não estudei, né? Estudei no lugar, estudo nos lugares mais feios do mundo, a UFRJ e a UERJ. A UERJ é pior, é claro. Mas você entra aqui, aí tem toda essa propaganda, tem pessoas bonitas e arrumadas que tiveram sucesso na vida. Tem aqui o Banco Santander. Eu fico olhando para isso que é o meu banco. Eu tive um professor de economia que falou assim, a única lição que ele me deu: se o seu banco te oferecer alguma coisa, porque ela não é boa para você. Eu só consigo pensar nisso. Mas a gente está aqui no... É verdade isso. Mas a gente está aqui no IBMEC, onde tem toda essa ideologia do sucesso, vamos dizer, ou a ideia do empreendedorismo, do sucesso, da independência, de você prevalecer. É apresentado aqui o tempo todo. Olha só, eu não virei casaca, tá? Não vou virar comunista, eu vou chegar... Não, antes que vocês achem estranho, peraí, estudante pela liberdade, vem esse cara aqui falar essas coisas. Você já teve... Não sei, falei com o comando gramsciano, mas mandaram eu ouvir também. Então, o Foro de São Paulo me mandou aqui. Mas o fato... O que interessa, então, a gente chega num paradoxo. Porque são duas coisas que são apresentadas pelo Dostoiévski e que estão presentes também no meio liberal. Que no meio liberal elas são coerentes, racionalidade e independência. Né? O liberal acha essas duas coisas inteiramente compatíveis. E o Dostoiévski está dizendo que não, elas não são compatíveis, elas são contrárias, na verdade. Ele até diz que, se for possível prever o resultado de uma ação por qualquer critério, seja esse critério porque a ação é racional, lógica e benéfica, então ela não vale nada, porque o bom é ter uma vontade independente, mesmo que seja prejuízo. O que é importante é você não ser capaz de prever o resultado dessa ação. A segunda parte do livro consiste basicamente no protagonista se ferrando em todas as situações possíveis para provar isso. No começo ele diz até que ter dor de dente é bom, ele diz até que é uma delícia.
E basicamente é isso que ele busca na segunda parte. Ele, primeiro, ele está, se não me engano, numa taverna, não, ele está andando na rua em São Petersburgo, um cara esbarra nele. E ele fica sonhando com esse cara. Semanas assim, o que eu vou fazer com ele, com esse verme que bateu em mim. E depois ele pensa, não, mas se ele me pedisse desculpas, então nós seríamos os melhores amigos do mundo. Depois ele encontra os amigos, ele se convida para um jantar, para o qual ele é claramente indesejado. Ele fica tentando dominar a conversa a noite inteira, não consegue. E tudo isso é o quê? Em vez de você se submeter à vontade alheia racionalmente, digamos assim, tentar ser agradável, não, ele só quer dominar a conversa, portanto ele é ignorado. No fim do livro, mais para o fim do livro, ele encontra uma prostituta, que é uma menina adorável. A gente sabe que nesses romances terríveis as prostitutas são sempre mulheres adoráveis. Pois é, exatamente. Eu não sei, na verdade eu até sei, mas isso aí não teria nada a ver com economia nem com liberdade, mas eu tenho toda a minha teoria, o pessoal fascina pela prostituta. Que eu não tenho. Mas essa mulher quer cuidar dele e ele rejeita a mulher também, para dizer, não, olha, eu sou independente, não preciso de ninguém, vai embora daqui. E, claro, a reflexão dele da primeira parte, apesar de vir no começo, é uma reflexão posterior a todos esses acontecimentos. Então ele está dizendo, é aquela coisa de, sabe, a pessoa que apanha de não doeu, não doeu, não doeu, pode vir, né, e apanha. Bom, como a gente vai chegar então no Adam Smith, que o Dostoiévski não criticou diretamente? Da seguinte maneira, tem um intelectual francês que eu considero um dos mais importantes do mundo hoje e que eu não compreendo porque ele não é uma celebridade, porque eu acho ele absolutamente brilhante, chama Jean-Pierre Dupuy. E ele, inclusive, fala português, ele mora no Brasil, tem uma filha brasileira. Então, se quiserem chamar o Jean-Pierre Dupuy, ele dá uma palestra aqui em português ainda para vocês. Eu sei que ele fala português, que eu já conversei com ele em português, já vi, né? Ele é professor de Stanford e da École Polytechnique. O livro, tem um livro dele que eu estou lendo agora, chamado Le Sacrifice de l'Envie, Le Libéralisme aux prises avec la Justice Sociale. Eu acho que esse livro existe em inglês, eu não tenho certeza, mas depois, né, existe iPhone e tal, eu consulto aí se alguém quiser saber. Mas tem, enfim, o original dele é em francês. Mas tem um artigo do Jean-Pierre Dupuy que eu tinha lido há muito tempo, por acaso, porque eu participei de um evento e eu tive que apresentar o Jean-Pierre Dupuy. Foi assim que eu conheci também, não sabia nada. Eu falei, agora vou ter que falar desse sujeito, tem que ler alguma coisa dele. Aí eu achei, né, na internet, Jean-Pierre Dupuy. Então, encontrei o artigo dele, chamado The Self-Deconstruction of the Liberal Order. Está no site da revista Contagion, que é a revista oficial dos girardianos, né, o pessoal ligado ao René Girard, então, intelectual. Esse vai ser mais importante do que Freud mesmo. E aí, nesse artigo, o Jean-Pierre Dupuy apontava não exatamente uma contradição no pensamento do Adam Smith. O Jean-Pierre Dupuy, ele é totalmente liberal, tá? Só quero dizer, não é realmente na Folha de São Paulo aqui. Mas o Jean-Pierre Dupuy, nesse ensaio, ele se pergunta de onde nasceu, quer dizer, vou reformular. Ele compara, ele tenta resolver aquilo que se chama de o problema de Adam Smith, que é, quando Adam Smith escreveu a teoria dos sentimentos morais, ele colocou no centro um negócio chamado simpatia. E o que está no centro da riqueza das nações? O interesse, né, que é traduzido como às vezes só como interesse próprio. Eu, que sou tradutor, agora vou defender que não seja sequer traduzido. O Jean-Pierre Dupuy mostra que é um termo extremamente técnico, que tem um significado e de manhã até agora, quando eu percebi isso, eu não encontrei ainda uma tradução. Mas ele mostra que a definição de simpatia do Adam Smith, na teoria dos sentimentos morais, é que cria o mundo da riqueza das nações. O que é a simpatia? Simpatia do Adam Smith consiste em
sympathy, simplesmente, né? Consiste em você olhar as coisas com os olhos dos outros. Você se colocar no lugar da outra pessoa. Mas o Adam Smith na teoria, ele está interessado na moralidade. Então o outro que ele cria é aquilo que nós chamamos de consciência, o grilo falante. Assim. Então ele chama no livro de o homem interior, the man within. Então você simplesmente você tenta imaginar o que esse homem interior pensaria das suas ações. E o seu amor próprio, o seu self-love, viria da aprovação desse homem interior. Então, o seu amor próprio, isso é por René Girard, ele é mediado, não existe o seu amor de você para si mesmo. Eu até faço um parênteses de segundos para dizer, eu mesmo não acredito em autoestima, eu acho que isso não existe. Só existe heteroestima. Quer dizer, você sempre tira o amor que você sente por si próprio dos outros. Sempre. O que o Jean-Pierre Dupuy diz, que é aquele tipo de coisa, é extremamente óbvio na hora que você fala, mas é chocante. Bom, pelo menos eu não tenho visto outras pessoas falando antes dele. Então, pequeno detalhe genial. Ele diz, só que, e se esse homem interior não for interior, mas exterior? É aí que nasce o interesse, porque você passa a tentar agradar não a voz da consciência, não o seu grilo falante bonzinho, que está dentro de você, mas as pessoas que estão à sua volta. Você simplesmente procura a aprovação delas. Você passa a agir não em busca do bem, mas em busca dessa aprovação. É claro, assim, isso não é necessariamente uma coisa negativa, né? Eu, por exemplo, sou tradutor, a editora tem interesse que eu traduza, eu tenho interesse em traduzir para receber, tal, e tem interesse em dizer, Pedro, que boa tradução, muito bom, tal. Mas você pode também pular essa parte e simplesmente gratificar aquilo que existe mais fácil. E isso está ligado, é óbvio, ao lucro, ao interesse econômico, de maneira essencial. Então, aí que a gente consegue chegar no ressentimento. Porque, assim como Adam Smith assim como Dostoiévski manteve a sua noção de independência, vamos dizer assim, romântica, no sentido de que ele quis alienar, esse sentido romântico é o sentido do René Girard, do livro Mentira Romântica e Verdade Humanística, no sentido de que ele quis alienar a terceira pessoa, ele diz uma vontade independente. Ele simplesmente diz vontade independente da possibilidade de ser prevista. Mas a pessoa que quer ter uma vontade independente não quer simplesmente ter a vontade independente só para ela saber. Né? Ela quer ser reconhecida como independente pelas outras pessoas. Quer ver, meu Deus, realmente, você me venceu, você prevaleceu. Você precisa do reconhecimento da sua própria independência. Não é só um termo político, ter a sua independência reconhecida. Quer dizer, esse termo é político, mas ele também vale para a vida pessoal. O Adam Smith, então, também, assim como ele não levou em conta essa possibilidade do terceiro físico, terceiro real, o Dostoiévski também não. Então, você tem a impressão de que você quer independência só para você mesmo. E o Jean-Pierre Dupuy é que vai colocar esse elemento faltante. Eu estou vendo umas caras perplexas, assim, o que eu estou falando não está fazendo nenhum sentido, ou está muito convoluto. Não, se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, podem me interromper, de verdade. Tem um microfone aqui. Eu explico, porque eu acho que esse raciocínio pode ser simples, mas ele é um pouco sutil e ele é um pouco... ele dá voltas mesmo. Mas o essencial, aqui talvez então a coisa se esclareça, é que essas duas noções podem ser resumidas por uma noção do René Girard, digo, essa noção, a noção da independência, do desejo de vontade independente de Dostoiévski, e a noção do amor próprio do Adam Smith, que aí por isso falei, que é um termo técnico, assim, o self-love ou self-interest, é o amor que você tem por si mesmo como refletido pelos olhos dos outros. No caso, o self-love, na verdade, é o amor, na teoria, é o amor que você tem por você mesmo como refletido pelo seu homem interior. Por isso, talvez seja melhor nem traduzir. Quando você conseguir que amor próprio signifique tudo isso, enfim.
Mas existe uma noção do René Girard que resume tudo isso, que é a noção que ele criou uma crítica a Freud, uma noção que eu adoro, é central para mim, chamada pseudonarcisismo. Pseudonarcisismo porque Freud define o narcisismo como direcionamento da libido. Libido no Freud não é tesão, simplesmente, mas é a sua energia criadora, a sua pulsão criadora. Então, é o direcionamento da libido para você mesmo. Isso é o que Freud diz. E o René Girard faz exatamente a mesma crítica que eu acabei de fazer. Diz assim, ó, você não dirige a sua libido para você mesmo, porque você precisa dos olhos dos outros. Então, se você quer afetar independência, você precisa que essa independência seja reconhecida de alguma maneira. Isso parece extremamente complexo, mas a gente vê isso o tempo todo, né? Tem um negócio que até já é um clichê, o negócio da aparência das pessoas, do cabelo, como fala, cuidadosamente desarrumado, para a pessoa parecer que não está nem aí, mas na verdade ela estudou tudo aquilo que ela fez, ela estudou toda a maneira de transmitir para as pessoas a sua independência em relação às expectativas delas, né? Isso existe também no... O que foi? Você não pode mais fazer isso? Ah, mas pode fazer outras coisas. Tem um cara na UERJ, um cara que é meu colega, que só usa o nariz de palhaço. Ele usa o nariz de palhaço o tempo todo. Os professores falam com ele, todo mundo fala com ele como se aquilo não existisse. Ele é um cara legal, gente boa, Lemos é o nome dele, mas... Enfim, isso é quase que o inverso. Ele quer afetar as pessoas e todo mundo, né? Bom, aqui a gente vai conseguir chegar... Isso é o que me intrigava desde sempre. Por que existe ressentimento contra o mercado? Eu não estou querendo, nesse momento, não tenho o menor interesse em pensar assim, esse ressentimento é certo ou errado. Mas quero entender por que você sente isso. Né? Até porque eu acho que, se nós gostamos do mercado, eu gosto, a gente precisa encontrar um jeito de acomodar as pessoas, de servir. Deve existir algum, vamos dizer assim, empreendedor do ressentimento. Já existe, né? Mas isso pode ser melhor feito, eu acredito. Se você só consegue ter amor próprio, é claro que esse amor próprio também pode ser entendido como dinheiro, né? Eu sirvo você, o amor que você me dá é o seu dinheiro. Você me paga. Não estou falando, é claro, de prostituição. Eu falei, sou tradutor, eu faço, né, me submeto, eu faço alguma coisa e você me dá alguma coisa em troca. E aí eu recebo, e o meu amor próprio, a minha conta bancária, os dois crescem ao mesmo tempo, e uma proporção bastante parecida. Então o que acontece? Por que as pessoas falam em ditadura do mercado? Elas falam, por exemplo, nisso, ou ditadura da beleza, ou ditadura do que quer que seja. Elas falam nisso porque elas não estão dispostas a fazer o esforço necessário para se submeter às vontades das outras pessoas e assim receber delas o seu amor próprio e os seus interesses. No início eu falei aqui dos pôsteres e da coisa toda de sucesso do IBMEC. Isso dá a impressão de que você tem um super-homem nietzschiano, né, que é um empreendedor gênio, fez tudo, etc., e conseguiu tudo sozinho. Eu sei também que muita gente leu Ayn Rand, eu nunca li Ayn Rand na vida. E as pessoas acreditam nisso. Quando, no entanto, é preciso que exista não esse sentimento de super-homem, mas uma humildade fundamental. Você entender que o mercado é uma espécie de serviço mesmo. E que você vai errar, vai fazer coisas que as pessoas não vão querer e por isso elas não vão te dar dinheiro, nem vão te dar amor. E você precisa, então, se adaptar. Se talvez existisse, como eu não vejo, no mundo das pessoas mais interessadas em economia, mais interessadas em empreender, tudo, essa ideia, talvez a gente não tivesse tanta reclamação contra a ditadura do mercado, porque todo mundo parece ter uma expectativa de que ou você é um super-homem nietzschiano, empreendedor, que faz tudo e consegue, e assim você é imediatamente amado, porque o pseudonarcisismo, para funcionar,
Você precisa acreditar nele, você precisa acreditar que a pessoa é realmente indiferente a você. Essa é a razão das pessoas gostarem tanto de gatos, é que os gatos demonstram aquela total indiferença. Você precisa acreditar que isso é genuíno. E ninguém acredita, todo mundo acha que tudo é gratuito. Mesmo os próprios empreendedores não se colocam como, vamos dizer, grandes serviçais da humanidade, que é o que eles são, numa medida, né? Existe sim o aspecto de serviço, e esse aspecto nunca é valorizado. É por isso, então, eu imagino, que existe o ressentimento, para resumir, porque as pessoas não conseguem, elas têm uma expectativa que vem do próprio mercado, de que elas vão ter sucesso simplesmente porque sim, de que elas vão ter sucesso tentando ser cada vez mais independentes, quando não é isso que vai acontecer. Então elas começam a falar que você tem que, por exemplo, ser amado do jeito que você é, em vez de, sei lá, fazer dieta, né? Hoje em dia, sugerir que alguém está acima do peso, meu Deus. Meu próprio caso. Isso é entendido justamente, é sempre essa palavra que vem, ditadura, opressão, a gente sempre fica semântico. Mas isso vem, esse ponto que eu quero chegar, isso vem não de uma coisa exterior ao mercado, ao ambiente de mercado, mas de uma contradição interna da própria dinâmica de mercado. Pedro, a solução disso é o socialismo? Não, claro que não, né? Até porque esse tipo de coisa no socialismo é pior ainda. E isso é simplesmente uma contradição que precisa ser administrada e que nunca terá solução. Eu não acredito que nenhum dia virá uma sociedade perfeita, sob nenhum aspecto. Eu acredito só que podemos viver em algumas sociedades um pouco menos piores. Hoje em dia, mesmo no Rio de Janeiro, sei lá, se as pessoas não furassem fila, eu já acharia isso um salto quântico, civilizacional. Enfim, essa é uma experiência, não sei nem se é uma experiência realista da minha parte. Mas, enfim, era isso que eu queria dizer. Essa é a crítica, entre aspas, do Dostoiévski, Adam Smith, que chama a atenção para esse aspecto do ressentimento. O ressentimento vem, então, de uma dinâmica interna do próprio mercado e o mundo liberal, até onde eu vejo, não presta atenção nesse aspecto. Ele se interessa mais, vamos dizer, pelos vencedores, não tenta entender por que os perdedores estão com raiva e será que eles têm alguma razão em sentir essa raiva? Eu acho que sim. Mas eu não sei o que fazer em relação a isso. Muito obrigado. Podem perguntar, podem também não perguntar. Tá. Peraí, só organizar quem foi que tá. Meu Deus. Tiago, Bardo, Vitor, vocês ali atrás. Tá, então fechamos para gente, já tem algumas. E a gente não tem muito tempo. Meu nome é Caio. A minha pergunta é mais relacionada a essa questão da obra do Dostoiévski mesmo. Porque esse ponto que você tratou do fato da independência, eu me lembro que aparece nos Irmãos Karamazov, né, naquela discussão do Grande Inquisidor, numa outra chave, de que o livre-arbítrio... Eu não li os Irmãos Karamazov. Não? Então, mas... Se isso anular a sua pergunta... Não, mas acho que não chega a anular, porque só para você comentar um ponto que ele fala, que é como se o livre-arbítrio fosse tão árduo e exigisse tanta responsabilidade em você persistir nas suas escolhas, que é por isso que muitas pessoas preferem um controle externo. Porque, de alguma maneira, e é por isso que vai ter aquelas vozes metáforas do Grande Inquisidor, que as pessoas preferem que tenha uma autoridade externa que controle elas, na medida em que é mais cômodo. É mais fácil alguém, de alguma maneira, provir sua felicidade com pão, com terra, do que você, de alguma maneira, lutar contra isso. Porque você, de alguma maneira, está dependente de suas próprias escolhas. Do ponto de vista moral para o Dostoiévski um desafio. Ele aceita esse desafio, mas ele entende que quem possa não aceitar. Aí queria que você comentasse esse ponto. Olha, eu compreendo perfeitamente isso que ele está dizendo. Quando a gente lê um Dostoiévski, parece que é uma coisa épica e fantástica.
muitas vezes é mesmo, porque ele está vivendo naquele momento muito peculiar da Rússia, que me parece bastante semelhante ao Brasil de hoje, onde você tem vários grupos como esse aqui, que estão muito interessados em alterar a sociedade, alterar a forma de governo, e Deus sabe o que as pessoas vão fazer. Quer dizer, no caso da Rússia a gente sabe o que elas fizeram. Mas a gente não costuma saber que havia várias correntes, né? E que havia até uma figura, se eu um dia for chamado para dar mais uma palestra, ou então chama alguma outra pessoa que entenda mesmo disso, mas procura alguém. Falar, o mundo liberal, acredito que tinha que conhecer um cara chamado Alexander Herzen, que é um curso da época do Dostoiévski, que é uma figura fascinante. Ele era um socialista utópico, mas que no meio da sua vida ele percebeu, cara, isso vai dar uma merda fenomenal. E a gente tem que fazer alguma coisa, né? E ele fez. Ele era muito rico, morava em Londres, na mesma época que Marx. Ele deu uma mega festa na casa dele no dia que o Tsar libertou os servos. Chamou todo mundo, abriu a casa, levou a orquestra e tal. Marx não foi, né? Interessante. Mas eles se odiavam, Mas, respondendo a sua pergunta, sim, a liberdade tem um peso muito grande. Eu, enfim, pago aluguel no Rio de Janeiro, sei muito bem o peso que ela tem. E, sim, é muito legal quando eu morava com meus pais e as coisas apareciam magicamente prontas e tal, sabe? Ainda tem... Eu não vou censurar alguém, assim, por ter saudades disso. Eu estou falando isso para trazer essa discussão para um peso, para um nível mais prosaico e realista, né? Porque senão fica também só a discussão do super-aminitiano contra, sei lá. Então, acho que o Dostoiévski está fazendo simplesmente uma observação natural. Eu acredito que tenha sido isso que Aristóteles quis dizer quando ele fala em alma de escravo, né? Eu acho. Tá, agora alguém vai colocar isso no YouTube, vai virar o Pedro, está defendendo a escravidão. Se você falar isso, você é um retardado. Enfim, você é uma besta, não merece o ar que você respira. Mas, o que ele quer dizer... Não, vai ser estado para ficar só isso. Mas eu acho que ele quis dizer é isso. Existem sim muitas pessoas que estão dispostas a trocar a sua liberdade pelo comodismo. Isso é um fato da vida, não é um fato contra o qual você deve se revoltar, porque você não deve se revoltar contra os fatos. Não é bom. Você pode até ficar indignado, mas, né, ou pode, sei lá, não querer a companhia dessas pessoas. Mas você também deve se perguntar se você não é uma delas. Entendeu? Porque nada mais legal do que ficar em casa e tal, ter tudo e ficar, as pessoas falam de escravo, não sei o que, não querem a liberdade. Assim, cara, sabe quanto custa o aluguel do apartamento? Enfim, é outra coisa. Não sei se respondi, mas... Pessoal, só tem 7 vou colocar o limite de horário. Responderei cada um minuto. Consegui fazer até as 3h05. Vão ser feitas. Faltam 10 minutos. Você falou que o ser humano ele tem um senso de moralidade a partir de uma aprovação externa das pessoas, que tudo que ele age, tudo que ele faz é para receber uma aprovação externa e não depende da consciência interna dele. Então, como é que você explica, por exemplo, o caso de um náufrago, por exemplo, o Robinson Crusoe, de você estar isolado na ilha e ele não ter ninguém para conviver, mas mesmo assim ele tem uma força de vontade própria de melhorar a sua condição de vida, de caçar, de pescar, de melhorar de condição. De onde vem essa força de vontade dele, de aprovação, visto que ele faz isso não para considerar a aprovação externa de ninguém, se ele está sozinho na ilha? Nada mais fácil. Primeiro, na verdade, não foi exatamente isso que eu disse. Estava tentando explicar a ideia do Adam Smith, que tem o homem interior. E depois ele passa... o Adam Smith não se preocupou tanto, vamos dizer, com o homem exterior. O que eu acredito é que o seu homem interior, a sua voz da consciência, é simplesmente um outro exterior a você, só que imaginário. Então não existe o interior no sentido que é você só com você mesmo. Existe a presença imaginária dos outros. Eu não li o romance do Robinson Crusoe, mas... Robinson, né? Não Robson, mas Robinson.
Mas É porque até ele, no livro, ele menciona que a principal força dele de desenvolvimento da vontade dele vem da religião, que ele faz uma ou conversão. seja, religião, com a outras Bíblia. pessoas. É isso. Vem da religião, provavelmente cristã. Cristo, outra pessoa. Mas é uma relação subjetiva que ele tem. Com outra pessoa. Mesmo que seja uma pessoa... Eu sou cristão, sou católico, mas mesmo que seja uma pessoa imaginária, é outra pessoa. Mas dele se colocar no lugar dessa pessoa não é exatamente Sim, externo. dele interno. buscar a aprovação dessa pessoa, que não é ele, que ele não identifica com ele próprio. Mas está internamente. Não é Sim, está imaginariamente, mas não é ele mesmo. Ele tenta, olha só, eu fiz isso, cometi um pecado, sei lá, bati no terça-feira, né? Terça-feira é uma pessoa também. É índio, é gente. Então, porque tinha discussão, índio tem alma, tem. Então, bati, sei lá, bateu no bicho. Jesus Cristo não bateria no bicho, é outra pessoa. Todas as ações, o critério é sempre imediato. Isso aí realmente eu não acredito. Da pessoa, sujeito autofundado, que se dá a sua própria moralidade. Não. Isso aí pode ser uma grande discussão, mas posso só dizer que não, isso eu rejeito integralmente. E por que ele quer melhorar de vida? Para ter mais conforto. Só. Eu gostaria de perguntar, que tu falou essa coisa que algumas pessoas têm um ressentimento em relação ao mercado, a um sistema de oferta de serviços e bens para as pessoas. Que nem, por exemplo, a gente pode pensar, eu tenho um amigo que morou em Cuba e fugiu, lógico, né? Ele falou, ele está aqui no Brasil, aí ele falou assim, nossa, é o que me fez me apaixonar pelo Brasil, olha só. Porque eu fui fazer uma viagem lá pro Nordeste, peguei um bugre, e tava no meio de uma duna, um calor desgraçado. E, nossa, cara, tô com vontade de tomar uma cerveja. De repente escutou, ou água, ou escola, ou um cara lá com... Quanto é? Pra servir. E ele falou assim, nossa, eu não quero o Estado querendo me oferecer todos os serviços, satisfazendo todas as minhas vontades, porque isso nunca funcionou e aqui pelo menos tem alguém para satisfazer, assim, de uma maneira pessoal e descentralizada. Ele falou assim, cara, eu não quero saber mais de padaria estatal, que nunca tem nada lá. E se apaixonou por essa coisa do mercado, em estar aqui no meio do nada, aparecer um bugre, um cara vendendo água escola, na hora que ele precisava. Não, entendo, mas primeiro essa pessoa, eu estou tentando explicar o ressentimento das pessoas que têm ressentimento. Essa pessoa não tem. Então ela não é objeto da explicação. Né? Eu estou pensando assim, você, sei lá, você está desempregado porque você tomou uma péssima decisão na sua vida. Eu me lembro, uma vez eu li uma matéria, assim, exatamente, não. Eu li uma matéria uma vez, assim, no auge da última crise americana, tinha lá, tipo, sei lá, histórias de péssimas decisões na vida. O cara trabalhava numa escola, ele era professor de teatro. Aí ele decidiu largar o emprego para fazer um mestrado em marionete. Aí depois de fazer esse mestrado, ele descobriu que não tinha mercado para pessoas com mestrado em marionete. Grego antigo. Olha só. Pois é, rides, mas existe um grande mercado para grego antigo. E até eu confesso, mas essa é outra questão. Não, existe. Existe não, existe mesmo. Né? Não, isso é outra coisa, mas assim, não... Ó, se você quiser fazer grego antigo, essa decisão não é irracional, não é mesmo. As pessoas que não conhecem, mas existe um mercadão para isso. Tá, você nunca vai ser rico, mas você pode ter uma vida decente de classe média, sim, sendo um grego antigo. Mas então, essa pessoa fez lá o seu mestrado em marionete. Ela pensou, caraca, agora não tem emprego. Aí ela voltou para a escola onde dava aula. O diretor falou, substitui você. Mas se você quiser, tem aqui um negócio que você pode fazer por metade do seu salário anterior. Então, essa pessoa tem ressentimento contra o mercado. Eu tive uma professora na UFRJ que estava fazendo um doutorado e ela me lembro, até hoje ela fala, né? O doutorado dela é uma coisa a ver com cinema, Federico Fellini e tal. Assim,
e a bolsa não saía, ela reclamava, esse país, ninguém dá valor, é um país atrasado, assim. Cara, por que alguém deveria financiar seu interesse por Frederico Fellini? Então, essa pessoa tem um ressentimento contra o mercado, porque ela quer fazer uma coisa, ela não consegue mostrar a sua independência. O cara quis lá fazer marionete, mas ninguém reconheceu, falou, muito bonito, legal, tchau. Né? Foi só isso, ganhou, né, um tapinha nas costas ou nem isso. Então, é isso que me interessa. Existe alguma coisa que fez com que essa pessoa... Porque essa pessoa não... Em vez de ela pensar como posso ser útil aos outros, ela pensou, vou fazer um mestrado em marionete e espero ter muito sucesso. Né? Ela não pensou, sei lá, quantas pessoas têm isso. Por que ela não fez cálculos mais racionais? Qual é o elemento de irracionalismo que leva as pessoas a tomarem decisões ruins e depois faz com que elas fiquem com ressentimento contra o mercado? Isso é que me interessa. O que mais? Última pergunta aqui. São duas perguntas, mas são rapidinhas, então acho que dá para resumir. A primeira é se basicamente essa questão do pseudo-narcisismo não poderia ser resumida através do desejo mimético de Hardiano. E... Tudo bem, eu vou ter que precisar de 1 hora para responder. Essa é a que eu achava rápida. A segunda é basicamente sobre a questão do conceito de felicidade, que você fala que o Dostoiévski não via que as pessoas necessariamente agiam buscando a felicidade, mas se a felicidade, o sofrimento não pode ser uma forma de felicidade. Os exemplos da filosofia são vários, mas eu penso no mais recente do Foucault na história da sexualidade, que mostra que, por exemplo, o sadomasoquismo pode ser uma forma de amor, pode ser um carinho, pode ser um... Para ele próprio era. Sim, né? Na relação mútua, naturalmente. Eu não estou querendo impor nada a ninguém, inclusive. Mas aí, se no caso o ressentimento não poderia ser uma forma de felicidade, a pergunta é essa. Olha, na vontade de responder as suas perguntas, 2 monossílabos. O seu narcisismo é uma forma de desejo mimético? Sim. Né? O ressentimento pode ser uma forma de felicidade? Não. Mas explicando, a teoria do René Girard, desejo mimético, de fato, pode ser explicada em segundos. Basicamente, é porque você deseja alguma coisa, porque outra pessoa deseja. É isso. Explicando um pouco mais, se a pessoa é uma pessoa próxima de você, que você considera um par, alguém, seu irmão, seu amigo, sei lá, você inicia uma relação de rivalidade com essa pessoa, né? Sei lá, esse caderno aqui. Então esse é o caderno do Pedro, é o caderno mágico, nossa, ele dá palestras porque ele tem esse caderno e tal. O melhor objeto de rivalidade que existe hoje, o iPhone. Né? Pessoas mágicas têm iPhones e tal, olha como a vida delas é plena, cheia de informação. Então você acredita sempre que o objeto vai te transportar para outro mundo. Se esse objeto não pode ser dividido, então você fica com raiva da pessoa. Porém, se a pessoa é distante, você tem uma relação positiva, que já chamamos de mediação externa. Se, por exemplo, eu quero ser um escritor, eu admiro Shakespeare, que já morreu há 400 anos. Então, aliás, 398 anos. Então, não, foi... Então, eu simplesmente imito Shakespeare, eu posso imitar Shakespeare sem entrar em rivalidade com ele, porque ele já morreu. E isso, daí a gente chega no pseudonarcisismo, porque você quer demonstrar para o outro que você tem a posse do objeto que o outro deseja, mas você tem que saber que o outro deseja aquilo também. Então, isso pode ser complicado de falar, mas é aquilo, é só chegar, oi, eu tenho um iPhone e você não tem. É isso, o pseudonarcisismo. Na verdade, não é nem isso. O pseudonarcisismo é você só tirar, olhar, guardar, pronto, você já foi visto. Na sua relação perfeita com o iPhone. Então, o ressentimento pode ser uma forma de felicidade? Não. Porque senão você vai esvaziar completamente o que é felicidade. É a mesma coisa... O Dostoiévski até fala um pouco disso na Memória Subsolo. Imagina só, que você diz assim, a desvantagem para mim é uma vantagem. Tá, você pode definir assim se você esvaziar totalmente a ideia de vantagem. Como você dizer, para mim o mal é que é um bem. Então o bem não significa nada. Você vai acabar caindo numa definição circular, dizendo assim, o objeto da minha busca é o objeto, né? É a coisa buscada. Mas não, a gente vai distinguir ressentimento de felicidade. Você
pode até ter um ressentimento e achar que ele é felicidade porque ele está associado a alguma coisa que você gosta muito. Francamente, quase todos os relacionamentos são assim. Você tem um relacionamento, vamos dizer, bipolar, antigamente falavam psicótico, maníaco, depressivo, mas você tem altos e baixos, né? Quem nunca teve um relacionamento amoroso assim? Uma pessoa que uma hora é ótimo e depois é terrível. E você fica pensando, oh meu Deus, por que tem que ser tão ruim? Você nunca percebe que não. É bom, por que é ruim? Uma coisa é causa da outra, porque tudo que é negado no momento é dado no outro. Agora, isso é felicidade? Não. É como se perguntar para um viciado em heroína, você é feliz? Não, você está alto, né? Tem um high, mas não é isso. Pô. Existe uma vasta literatura sobre felicidade, pelo menos nos autores antigos. Hoje em dia, as pessoas que estudam isso me parecem meio, sei lá, água com açúcar. Eu até li umas coisas de psicologia positiva e tal, né? Flourishing, não sei o quê. Mas se você lê a filosofia antiga, tem uma concepção, digamos assim, mais máscula de felicidade. Então, não sei, pode mais, não pode mais? Quem quiser perguntar mais alguma coisa, acho que o Pedro vai estar por aí. O fim. Então, e a gente vai 10 minutos de intervalo e a última palestra encerrar o evento. Legal, obrigado. Obrigado.